gravando a partir de agora. E, seguinte, voltando ao início, a gente está aqui hoje para poder dar essa introdução dessa segunda etapa que a gente vai estar iniciando nesse Journey Back-End. Como tradição, a gente sempre vai manter isso. Toda vez que a gente finalizar e iniciar uma etapa, a gente vai fazer uma reunião de abertura para poder recapitular com vocês alguns conteúdos vistos anteriormente, como também verificar e ensinar vocês o que deve ser trabalhado, o que vocês vão mexer nessa etapa, quais são os seus conteúdos, as nossas conferências, o que vai ser tratado durante essas semanas em si, dessa segunda etapa. Então, a gente está aqui hoje para poder esclarecer, conversar com vocês também, fazer uma revisitação do que foi essa última etapa, que foi curtinha, mas revisitar tudo isso, entender o que vocês estão buscando e mostrar o que vai ser feito nessa segunda etapa. Relembrando a nossa estrutura, do que a gente está utilizando, a gente está utilizando 3 plataformas tecnológicas que são, basicamente, os nossos tripés do desenvolvimento do Journey, que é o Canvas, o GitHub e o Discord. Aqui, eu tô nesse momento, tentando só relembrar para vocês o que vocês devem continuar fazendo, tanto como verificar se você não está faltando algo, ver algum conteúdo no Canvas, esclarecer o que está lá dentro, entregar a atividade através do GitHub, esclarecer todas essas dúvidas. Então, é o seguinte, no Canvas, como vocês já viram, mas reforçando de novo, o Canvas vai ter todo o nosso conteúdo. Por lá, a gente colocou os vídeos, tem um material de apoio, e tem também os testes para testar o seu conhecimento. A gente viu que a galera já começou a fazer, e estou muito feliz com isso, porque vocês estão realmente seguindo as nossas dicas, que é não utilizar a IA para poder auxiliar vocês, e fazer por conta própria para poder ter essa orientação. E por lá a gente colocou os nossos vídeos que a gente já produziu, também alguns dos nossos hands-ons, coisas práticas que a gente fez. Uma coisa que a galera pode não ter percebido é que a gente coloca as referências teóricas lá. E por lá a gente tem livro, a gente tem vídeo, a gente tem material, a gente tem uma série de conteúdos que vocês podem e devem utilizar para poder se especializar mais. Essa é uma jornada onde temos pessoas de inúmeros nichos, de inúmeros conhecimentos técnicos, então é normal que você possa fazer uma atividade e achar ela muito simples, ou possa ter algum certo nível de dificuldade nela, porque a gente não consegue prever quais serão os nichos dessas pessoas que a gente está trabalhando. Por isso, os vídeos tentam agrupar um nível de pessoas, tanto iniciais, tanto quanto intermediárias. Caso você viu que você quer se especializar em conteúdo a mais, vai no material teórico ou peça a ajuda do pessoal do chapter, que eles vão te ajudar a poder fazer essa especialização. Então, assim, sempre fiquem muito atentos ao Canvas, porque é lá que vai estar todo o nosso material, beleza? O GitHub, como vocês já conhecem, ele vai ser a entrega da atividade de vocês. E eu vou só dar uma palhinha, mas eu vou pedir posteriormente para o Drummond falar para a gente aqui sobre o GitHub. O GitHub, ele tem e deve ser feito no nosso Classroom, no nosso ambiente de Classroom, porque senão o autograder não vai funcionar e não vai conseguir fazer essa validação da sua nota. Opte por não utilizar o repositório pessoal, por criar um repositório pessoal e depois transferir ele para o Classroom. Faz direto lá, porque desde o início você vai ter sua própria correção, a gente vai conseguir acompanhar qual vai ser o seu desempenho, qual que é o seu histórico de commits e fazer esse acompanhamento. Os meninos deram em si até uma aula de GitHub para vocês, mas é muito interessante quando a gente vê um aluno com uma série de commits, com uma série de histórico deles, bem feita, de maneira bem executada. Então, assim, não hesite em colocar isso em local, não hesite em colocar isso no remoto, porque se tiver local, se tiver repositório pessoal, a gente não vai fazer o acompanhamento, a gente tem como a gente adivinhar. E é somente pelo GitHub, através do Classroom, que a gente vai conseguir validar esse ambiente de prática. O Discord, como uma parte da galera já conseguiu pegar, é onde está acontecendo toda a nossa comunicação. Tem muitos avisos por lá, tem muita base teórica feita por lá. O pessoal do chapter está completamente engajado com o Discord, com as dúvidas de vocês. Então, assim, ficou uma dúvida, manda para lá. Aconteceu algum problema com o material técnico? Falta um link, como aconteceu. O link está mal referenciado. Avisa para a gente, que a gente se altera na hora, que a gente faz essa correção. Então, assim, evitem de procurar a gente pelo Instagram, mandar mensagem no WhatsApp para mim, ou para a Ana, ou para o Arthur, porque, assim, são ótimos canais de comunicação, mas é por lá que a gente está 100% atento e acompanhando vocês. Então, assim, tá no Canvas e tá no GitHub, mas não tá no Discord, entra na hora, a gente tem o link dentro
do Canvas para vocês acessarem. Caso houver alguma dúvida, pode perguntar aqui no chat que a galera responde, que a gente ajuda vocês. Mas, assim, tenham em mente que a gente está trabalhando com esses 3 ambientes e não mais. A gente está até utilizando o WhatsApp para poder auxiliar vocês, mas é basicamente esses 3 que vocês vão conseguir as melhores e maiores informações. Mas tá. O que a gente vai fazer nessa estrutura da jornada, para quem não conseguiu comparecer a última aula, estou com um pouquinho de dúvida ainda, a gente vai esclarecer aqui agora. Novamente, serão 4 etapas, e a gente já passou pela primeira dela, que é explorando as raízes do back-end e entendendo esses principais conceitos. Agora, vocês conseguiram entender o ambiente do Node, como criar as primeiras rotas, mexer com arquivos estáticos, mexer em si com o JavaScript dentro do back-end, algo que não é tão comum para todas as pessoas. Agora, a gente está entrando na segunda etapa. Essa segunda etapa ela vai ter um grau de dificuldade um pouco maior, já que a gente vai criar nossas primeiras API RESTs e também ter um armazenamento em memória. Posteriormente, utilização das seeds, mexendo mais com essa parte de armazenamento de dados utilizando o Node.js. Por fim, finalizando toda essa etapa, a gente vai mexer com segurança, autenticação e finalizando e dando aquele etapa final na nossa API completa. Ou seja, vocês já estão caminhando para ser um ótimo desenvolvedor back-end e vai ser dessa maneira como vocês vão conseguir evoluir por essas 4 etapas. Então, sempre mantenham muito isso em mente. A nossa etapa 1, ela acabou de se encerrar, ela encerra amanhã, vou até entrar em detalhes com isso com vocês. Ela durou apenas uma semana, já que ela é muito simples, e tem o intuito só de fazer essa apresentação básica da estrutura de como funciona o back-end com o Node, de uma maneira bem básica. A gente teve o nosso hands-on feito pelo chapter do back-end, e aconteceu até alguns problemas com questão de ambiente, com questão da sala, e agora a gente vai fazer todas as nossas reuniões pelo Teams, a gente vai enviar o link para vocês, sem menores complicações. Por lá, eles esclareceram detalhes da primeira atividade e também deram uma aulinha sobre GitHub, sobre questões do Express, que vale vocês acessarem no nosso canal do YouTube, porque toda a aula síncrona que a gente fizer, a gente vai disponibilizá-la também no YouTube. Por fim, vocês vão realizar a entrega de uma aplicação básica com o Node Express, com a geração desses arquivos estáticos e o envio de dados com a rota GET também. Tá, agora vamos fazer uma retrospectiva e também os próximos passos que a gente vai fazer nesses próximos dias. A entrega 1, ela estava marcada para o dia de hoje. Só que como tem algumas pessoas que ainda não conseguiram desenvolver por completo e também a pedido de vocês, a gente decidiu adiar essa entrega para amanhã. Ela vai ser feita às 23, às meia-noite praticamente, no dia seguinte, para vocês conseguirem finalizar bem, conseguir aprimorar os seus conceitos e tá bem finalizada essa primeira etapa. Com isso, a gente tem como entregue a nossa etapa 1. Na quarta-feira, no dia 16, a gente vai fazer a abertura da nossa etapa 2, com a abertura também da atividade. A atividade vai ser aberta às 8 horas da manhã, no dia 16, na quarta-feira, para vocês começarem a visualizar o que pode ser feito, o que vocês vão estudar, e com isso também liberação dos vídeos, dos materiais que vocês podem ter para poder fazer essa especialização. Para poder fazer esse acompanhamento, a gente vai ter um hands-on na quarta-feira, a quinta-feira, às 7 horas, para poder acompanhar vocês a fazer essa criação da documentação, que vai ser uma parte da entrega dessa etapa 2 que vocês vão fazer. A etapa 2, ela vai durar, diferente da primeira, 2 semanas, já que ela traz quesitos técnicos um pouco maior e também uma aplicação um pouco maior que vocês vão ter que desenvolver. Nessa etapa, vocês vão aprender conceitos sobre como criar a primeira API REST, entender essas diferenças do que vocês fizeram para a primeira etapa e de outros modelos adotados na web. Para vocês não se sobrecarregarem e aprenderem muito bem esse conceito de API REST, que é muito importante para o desenvolvedor back-end, a gente decidiu não fazer vocês armazenarem esses dados com persistência no nosso banco de dados, e sim fazendo somente uma manipulação para o array, armazenando isso em memória. Com isso, hoje, no dia 14, a gente faz a apresentação da etapa 2 e também a gente vai ter um workshop com o professor Romeu, que ele vai explicar para vocês conceitos da API REST, para vocês estarem bem atentos e preparados para poder desenvolver a atividade. Lembrando que todo esse material vai estar gravado e vai estar disponibilizado certamente amanhã no nosso YouTube para vocês consultarem depois. Com isso, na quinta-feira, a gente vai ter o nosso hands-on feito pelo chapter back-end, que vai explicar para vocês quesitos da geração automática de documentações no padrão ISA-OS e Swagger, que vocês vão ter que fazer e também entregar nessa etapa. Na semana que vem, na mesma quinta-feira, a gente vai ter um Tira Dúvidas com o chapter back-end para poder tirar dúvidas de vocês da atividade que tem que ser entregue e
do que pode ter sobrado, talvez de algum conteúdo que poderia ser explorado, como aconteceu nesse último hands-on também. Por fim, vocês vão realizar a entrega. E a entrega eu vou especificar um pouquinho melhor para vocês agora, mas ela vai ser basicamente uma aplicação no padrão RESTful com a entrega também da documentação Swagger, que deve ser feita, mas que vocês vão ser contextualizados durante toda essa etapa. Agora, eu queria chamar o Dumont, que é líder do nosso chapter, que ele vai explicar um pouquinho para a gente o que vocês vão ter que entregar nessa etapa. E também conceitos de que vocês devem fazer e especialmente o que não devem fazer nessa etapa. Na etapa anterior ficou algumas dúvidas, a gente queria esclarecer também, tanto como explicar o que vocês vão ter que fazer durante esse processo de entrega. Dumont, você consegue falar um pouquinho para a gente? Consigo, tá dando para me ouvir tranquilo? Sim, perfeitamente. Bom, boa noite, pessoal. Todo mundo aqui. Vamos falar um pouquinho mais dessa segunda etapa sobre o que a gente espera de vocês. Nessa etapa, a gente não vai restringir as dependências que vocês podem usar, tá? A gente só vai pedir que vocês tenham o Express, logicamente, e as duas bibliotecas que vocês vão usar para documentar, que é o Swagger JS Doc e o Swagger UI Express, tá? Vocês podem usar as que vocês acharem que vão ajudar vocês, mas a gente pede que vocês tenham essas três aí, tá? A gente vai dar uma estrutura de diretórios para vocês bem específica e a gente pede que vocês sigam ela, ok? Ela segue as melhores práticas para uma API RESTful e mais do que isso, a gente também vai testar o código de vocês esperando que vocês sigam esse diretório, tá? Essa estrutura. Essa estrutura vai chegar para vocês tudo tranquilo e a gente vai modularizar bastante a nossa API, tá? Então, a gente vai ter pastas e arquivos com suas responsabilidades bem definidas. Falando um pouco mais sobre a API, a gente vai esperar de vocês que vocês também retornem status codes, para quem lembra, para quem estava no hands-on, o Arthur Bom Tempo falou bastante sobre os status codes, o Arthur Carvalho gravou um vídeo que comentou sobre os status codes também, e a gente vai esperar que vocês também retornem esses status codes adequados, o 200 para um get que deu tudo certo, um 201 para um post que deu tudo certo, e também retornem os objetos criados ou alterados quando a gente indicar para vocês. Normalmente são em rotas post, put e patch, que a gente vai indicar para vocês, tá? A gente vai testar isso, tá bom? A gente vai testar os status codes, testar se vocês estão retornando esses objetos também. Como a Mari falou, esse armazenamento de dados ele vai ser em forma de um array, tá? A gente não vai ter persistência de dados nessa etapa, e a gente espera que vocês façam um array para manipular os recursos que a gente vai mostrar para vocês. E muito importante, que eu falei no hands-on também, e reforçando, o autograder ele é uma action do GitHub. Então, assim, vocês não precisam rodar nada. Só de fazer o push para o repositório de vocês, logicamente, repositório dentro do Classroom, sem fazer fork, não façam repositório na conta de vocês, façam no Classroom mesmo. Ele vai residir dentro do ponto .github, da pasta .github, que já vem padrão para vocês, tá? Não precisa fazer nada, só não delete essa pasta, tá bom? É só você se atentar à estrutura dos diretórios que a gente vai passar para vocês, que vai dar tudo certo e a gente vai poder avaliar o trabalho de vocês do melhor jeito possível. Bom, eu acho que em geral é isso. E uma coisa que eu queria esclarecer também, gente, é assim, todo mundo está sujeito a erros. Então, se você vê alguma falha, algum link está sem referência, se você viu alguma questão que não estava referenciada no Git, que estava referenciada no README do Git, mas não está referenciada no Canvas, avisa a gente está aqui para poder escutar vocês. E tenha sempre o canal de comunicação do Discord, porque é por lá que a gente está vendo e atendendo às dúvidas. Então, assim, essa etapa, ela vai trazer uma evolução um pouco maior para vocês. Vocês vão ter que aprender sobre API, aprender e entender um pouquinho melhor sobre a questão da arquitetura MVC, do design pattern de MVC, e vai ter que entender também e relembrar alguns conceitos já ensinados para vocês na etapa anterior, como o protocolo HTTP, mexendo também com essa estrutura básica do Express. Então, assim, se ficou alguma dúvida, fala assim, entra no Discord, se esse material não está disponibilizado no Canvas, entra no Discord e fala, gente, eu não entendi tal conceito, tem como a gente, um material à parte, tem como a gente fazer um hands-on, tirar dúvidas ou algo do tipo?
porque a gente está completamente à disposição aqui. Como a gente está falando, é muita gente dentro de um projeto só, então vai ter muito nicho de pessoa diferente. Agora, antes da gente finalizar, se você não segue nossas redes sociais, o link está aqui de novo, o QR Code está aqui de novo para você seguir, acompanhar. Por lá a gente está tendo diversos conteúdos, a Ana está postando muita coisa para a gente, então vale vocês seguirem novamente. Eu vou deixar aqui rodando, enquanto eu espero um pouquinho como eu fazer preparação dele, porque eu quero chamar ele agora para dar para a gente esse workshop de API REST. Para quem é integrante da Bitec aqui e participou do processo de novos membros, viu a aula sensacional que ele deu para a gente sobre API REST. Ih, Roma, ficou sem os elogios. Mari travou. Mari deu uma travada ali numa hora muito estratégica, né? Na hora que você ia elogiar, Mari travou. Na hora, uma das primeiras vezes que eu falei assim, bonito. Ele ia te desculpar agora. Travou. Quer que eu repita? Porque esse grandíssimo professor vai dar uma aula excelente para a gente, que quem já viu a aula, assina embaixo a prova. Vamos lá, né? Deixa eu só verificar aqui a mesinha. Eu vou só, enquanto isso, eu vou só esclarecer algumas dúvidas que apareceram aqui. O Leonardo perguntou, os créditos do autograde resetam por etapa? Até o Gabriel respondeu, eles resetam por cada etapa. E você pode renovar eles, então não tenha medo de gastar todos, não. Uma dúvida que eu vi no Discord, eu não sei se ela foi respondida, e talvez o Arthur Carvalho, do MON, o Gabriel pode responder para a gente, que o aluno falou assim, tem alguma maneira de eu não gastar todos os meus créditos na minha etapa? Sim, eu escolher quando eu vou gastar eles ou não, utilizando uma break separado ou algo do tipo? A resposta para isso vai ser mais não dar o push, sabe? Porque a action realmente, o trigger dela, ela é chamada, o autograde, ele vai ler sua submissão quando você fizer um push. Ou seja, quando você manda para o remoto. Mas assim, nada impede que você consiga fazer múltiplos commits e continuar rodando localmente. Mas realmente, assim que você sobe ela para o GitHub, aí realmente ela já vai direto pro autograder, sabe? Mas é uma boa ideia a gente fazer isso, alguma forma da gente conseguir especificar ali quando eu vou usar um crédito, quando eu não vou usar um crédito. E só falando para todo mundo, que eu não sei se a galera está acompanhando o chat, você esclareceu uma dúvida falando. Você pode continuar enviando submissões mesmo que os créditos encerrem. Ela só não é gerada mais por IA, então não vai ser um feedback tão personalizado. Então vocês não precisam assustar, não vai ser só 10 feedbacks que vocês vão receber, não. Pode ser inúmeros. A etapa 1, ela está com vencimento para hoje, 23h59 no campus. Pode ficar tranquilo que isso até o final da reunião já vai estar alterado, então não é o menor problema. Aí o Marcos perguntou se a entrega da etapa seria para o dia 27/7. Eu vou até averiguar, porque eu não decorei a data na minha cabeça, mas seria 27/7 mesmo, a data aqui que está incorreta. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar aqui no chat, fiquem à vontade, porque senão eu vou passar a palavra para o professor. É isso? Pode dar continuidade, mamãe. Então, vamos lá. Só um detalhe, desculpe te interromper. Como diminuir a quantidade de pessoas, as próximas etapas, tem a possibilidade de existir uma correção de atividades manualmente ou será totalmente via autograder? Não tem a possibilidade de existir uma correção manualmente. Pode ser que ocorra alguma questão com algum aluno específico, alguma tarefa específica, que a gente possa até verificar esse repositório manualmente e ter uma validação até manual. Mas, mesmo que diminua as pessoas com o decorrer das etapas, ainda vão ser muitas pessoas. E o autograde, ele vem justamente para poder fazer esse auxílio de uma correção personalizada. Então, mesmo que não seja o feedback de professor, ele ainda está sendo bem melhor e a entrega dele vai ser muito mais rápido, que a gente vai conseguir dar para vocês uma entrega final, porque só aqui está com 80 pessoas. Então, fazer essa correção por cada etapa demoraria muito tempo e acarretaria num desempenho e feedback mais
veloz para vocês. Para dar continuidade, por favor. Mari, teve uma dúvida aí no chat agora. Tive alguns problemas com questão de saúde na quinta até hoje. Não precisa. Ele perguntou assim, ó. Resumindo, ele teve alguns problemas e ele não vai conseguir entregar a etapa essa semana. Ainda dá para pedir a ajuda de vocês para as coisas todas e parei, acho que no conteúdo de JTP. Não tem problema nenhum você não conseguir entregar essa etapa nessa semana específica. O que a gente não pode fazer aqui como organizadores é parar tudo até que todo mundo termine a etapa para poder continuar na outra. A gente tem um prazo para poder dar essa continuidade. Como você ainda não conseguiu terminar, fique tranquilo, envie quando você conseguir, e os meninos do chapter, eles vão estar 100% à disposição, porque dúvida sobre Node continua sendo dúvida sobre Node. Vocês vão continuar mexendo com os conceitos dele, na quarta etapa, vocês vão estar mexendo com questão de protocolo ainda. Então, assim, podem tirar a dúvida de vocês, não precisa nem especificar certamente atividade, porque eles estão aqui para poder atender a dúvida. Então, as etapas só servem para nossa continuidade, não para delimitar o que vai ser feito ou não. Então, pode ficar tranquilos. Acho que é isso. Encerrou. Fechou? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu só estou entrando aqui no Replit, que a gente vai usar um ambiente do Replit aqui também, que aí a gente consegue fazer alguns testes juntos. Vocês fazendo os testes por aí. Deixa eu só duplicar um arquivo aqui, para a gente evitar qualquer problema. Muito bem, muito bem. Tem alguém que não me conhece ainda, gente? Quem não me conhece, sou o professor Rommel. Estou aí junto com essa galera sensacional fazendo a montagem do nosso Journey. E o tempo inteiro a gente está interagindo, né? Como a Mari disse, fiquem à vontade aí para acionar a gente em todos esses canais. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu não sei se eu compartilhei a tela inteira. Deixa eu compartilhar novamente. Me confirme a hora que aparecer aí, por gentileza. Estamos vendo. Gente, o que eu quero falar com vocês aqui hoje é um pouquinho sobre o design de APIs do tipo REST. Só que antes da gente entrar nas APIs do tipo REST, eu quero voltar nesse termo aqui. Vocês sabem o que é uma API? Eu queria ouvir de vocês aí no chat. O que é uma API, gente? Me conta aí, o que é uma API para você? Sei não. Ótimo. Obrigado, Bianca, pelo retorno. Application Programming Interfaces. Só sei o nome. KKK. Ótimo, Davi. Tem alguém que sabe, para além da tradução da sigla do texto? Até o momento não sei. Show de bola, Vitor. Obrigado. Adoro sinceridade, gente. E que bom que tem muita gente que ainda não sabe. É o que faz a ponte entre aplicações. Quem escreveu isso aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Bárbara Dornelles. Gostei demais. Seria um meio de comunicação entre os apps. Isso aí, Lagrimante. Como uma interface. Sei que envolve o JSON. Opa! Boa essa fala do Davi. Eu vou chamar, daqui a pouco, eu vou chamar essa fala do Davi de novo para a gente... Pedro colocou ali, qualquer comunicação entre duas aplicações. Legal, gostei disso.
Comunicação entre duas aplicações, Felipe. Felipe Melo, gente. Oh, meu querido Felipe. Seja bem-vindo aí. Garçom. Ah, o garçom aí pintando, ó. Até onde sei, você usa uma API para comunicar com apps externos. Cuidado com essa parte dos externos, Igor. O resto tá legal. Uma estrutura. É uma estrutura de interface, Samira. Legal. William, na prática, acredito que seja a disponibilização de informações de forma segura. Não necessariamente segura, às vezes pode ter problemas de segurança, mas é uma maneira de disponibilizar informação entre uma aplicação e a outra. Gabriel, uma aplicação que serve um conjunto de informações sobre um certo domínio. Bom, galera, obrigado pelas contribuições. Adorei aí as várias contribuições de vocês. E eu faço muita questão de perguntar isso aqui, porque é o seguinte, agora eu vou surgir com vocês aqui no slide, então para quem não está conseguindo ver, se quiser me maximizar, olha o garçom aí, ó, o garçom. Gente, imaginando que você no restaurante, você está aqui, né? E do lado de lá na cozinha tem um chefe ou uma chefe, você não conversa diretamente, ó, você não conversa diretamente com a chefe. Em alguns restaurantes até a chefe vai lá de vez em quando bater um papo, né? Mas normalmente você não conversa com a chefe. Você conversa com o garçom. E é o garçom que leva as coisas para a chefe e também traz as coisas da chefe, né? Então o garçom é essa interface que existe entre você, cliente, e a chefe. A chefe, tá? Quando a gente fala de interface, sabe esses botões que vocês veem aí no Teams? Não tem um botão ali de chat, um botão de pessoas, um botão de sair, um botão de compartilhar do microfone? Essas coisas, né? A tela onde você está vendo a minha interface, a minha apresentação, isso é o que a gente chama de interface. Só que essa é uma interface entre você, usuário, e uma aplicação. Essa interface que a aplicação ela oferece para uma pessoa, para um ser humano, para um usuário, é o que a gente chama de interface do usuário. Por isso, esse termo UI, User Interface. É uma maneira de você, usuário, se comunicar com aquela aplicação. Pois bem, quando você tem uma aplicação conversando com outra aplicação, isso não acontece se não for por meio de uma interface de aplicação. E esse P aqui vem de programável. Então, gente, a API ela é uma interface entre aplicações. Alguém colocou assim, é um sistema. Não, a API não é um sistema. A API é tão somente a interface de um sistema, mas não voltado para o usuário, voltado para outra aplicação. E aí, galera, muita gente entende API como sendo obrigatoriamente web. Então, a API, por exemplo, vai ser REST. Tem muita gente que acha que as APIs só são REST. Nada disso. Nada disso. Quando você começa a entender que a API é a interface que permite uma aplicação conversar com outra, vocês vão perceber que é o seguinte, quando você vai chamar uma biblioteca, pense em uma biblioteca de calendário, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar minha telinha branca aqui, acho que é W, aqui. Você... Oi? Não, desculpa te interromper. Eu acho que sua tela não está mostrando, pelo menos para mim não está.
Em algum momento ela parou. Ela estava mostrando... Voltou. Estava mostrando Voltou? ligação, estava mostrando slide, aí parou. Vocês estavam vendo esse aqui? Agora estamos vendo. Antes não estava, não. Beleza. Então, todo mundo não, né? Muita gente acha que quando a gente fala de API, a gente está falando obrigatoriamente de web. E as APIs são REST. Gente, isso aqui não é uma verdade, tá? Imagine que você está fazendo uma página web, imagine que você está construindo um sistema qualquer e você aqui no seu sistema, você vai usar um módulo que é uma lib de calendário. Calendar. Sabe quando você aqui de dentro do seu programa você coloca lá cal, ponto alguma coisa? Vocês já tiveram essa situação? Que vocês importaram uma biblioteca e aqui, ó, no meio do seu código você vai chamar um método ou alguma coisa dessa biblioteca? Vocês já tiveram essa situação? Não, não é uma callback, não. É um método, por exemplo, show calendar, ou hide, ou vai para frente, vai para trás no mês. Todas as vezes que você vai fazer uma chamada, isso aqui, gente, é uma API da biblioteca para a sua aplicação. API, então, todas as vezes que você tem uma app X e essa app X vai conversar com uma app Y, você precisa ter uma API de uma para outra. Percebe a brincadeira? Vamos lá. Vocês já brincaram de JavaScript, não já? Todo mundo já brincou de JavaScript. Quando você abre um navegador, vocês estão vendo aqui o meu navegador? Estão vendo o navegador aí? Sim, estamos vendo sim. Olha só, pessoal. Eu vou abrir aqui o console do navegador e vou digitar aqui, ó, new, vou colocar aqui, let d recebe new date. Tá dando para ver aí, gente? Tá tranquilo? Tá dando para ver aqui o que eu estou digitando? Sim, sim. Quando você coloca d ponto to string ou to locale string e você chama isso aqui, ó, to locale string. Isso aqui, gente, ó, isso aqui, esse negocinho aqui, ó, isso aqui é API do objeto date. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer entender isso aqui, porque é o seguinte, você vai ter, quando a gente coloca isso aqui, nós estamos pensando o seguinte, eu tenho o JavaScript e eu tenho o objeto date. O objeto date, ele tem uma API Romeu, parou para de transmitir permitir... de novo. A câmera. Ah, tela. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Por algum motivo, esse trem está caindo com frequência, mas... Está compartilhando? Estão vendo. Vocês estão vendo aí o meu esboço do JavaScript e do date? Dentro Estão do vendo? console. Dentro do console. Dentro do console. Estão vendo sim. Mas o meu rabisco aí com a caneta, vocês estão vendo? Não, isso não. É estranho.
Então, deixa eu voltar aqui, ó. Agora vocês estão vendo aí, né? O JavaScript, meu rabisco aí, vocês estão vendo, então? Não. Talvez seja você compartilhar a tela inteira. Você está compartilhando a tela inteira ou só a janela? Eu tô com... Talvez seja internet, né? Essa vai, fome. Para o legal. F no chat aí, galera. Não, ele foi embora mesmo, hein? Ele vai entrar sem entender nada. Todo mundo digitando F, ele vai ter. Seria muito mais legal se mandasse alguma coisa, tipo assim, pra ele ver, tipo, sabe, não sei. Ele ficar, tipo, véi, o que aconteceu? O que eu fiz? E aí, gente, como é que tá? Voltei. Ah, é. Não, mas ele voltou obscuro, não tá Deu aqui, não. tempo de falar mal de mim, não? O Arthur ia começar. Então, Ai, ai. vou ignorar essa parte aí, gente. Vamos em frente, vamos em frente. Deixa eu habilitar o chat aqui, que eu vou ver pelo menos se estão falando mal de mim aí na... Vamos lá. Então, pessoal, vocês estão vendo aí a minha tela branca e agora o rabisco? Lá, ó, JavaScript. JavaScript. Agora o rabisco está aí? Isso. Assim. Beleza. Quando no seu JavaScript você escreve, né, aquela variável d, ponto, to, locale. Opa, peraí. Lá no seu JavaScript, você declarou, né, let d igual a new date e depois você dá um d ponto to locale string. Tamo junto? Olha só, quando você faz isso no seu JavaScript, se você entender o date como uma outra coisa, uma outra aplicação que seja um objeto apenas, isso tudo que você está fazendo aqui, ó, toLocaleString, você criou um objeto sem passar nenhum parâmetro, isso tudo aqui compõe a API do objeto date. Ou seja, todas as vezes que você tem uma entidade programável X, que seja um aplicativo, que seja um código, e você tem uma entidade Y e uma tem que chamar a outra, a maneira como você interage de um com o outro, isso é uma API. Tá certo? O conceito de API é algo muito mais amplo. Muito mais amplo. Todas as vezes que você tem uma aplicação A conversando com uma aplicação B, isso só pode acontecer por meio de uma API, ou seja, uma interface programável entre aplicações. Nesse caso, o que diferencia uma biblioteca de uma API, ou o atributo de orientação objeto de uma API, na verdade, não é uma diferença entre a API versus o objeto. A interface com a qual você conversa com o objeto é uma API. Os métodos que ele tem, os atributos que o objeto tem, representam a API daquele objeto. Entende, Davi? Não é a API versus o objeto. Não, não. O objeto ele tem que ter uma API. Assim como uma outra aplicação precisa ter uma API se você quiser
conversar com ela via um programa, via uma outra aplicação. Tá? Então, o tempo inteiro que você tem uma determinada aplicação conversando com outra, isso aí tem que ter uma API entre elas. E aí alguém falou que o seguinte, toda API, ela, de alguma maneira, ela conversa via JSON. Vocês lembram que foi falado isso lá nos conceitos? Lembram? Pois é, não necessariamente. Porque no caso aqui do New Date, a gente não está trocando JSON. A gente está conversando o código JavaScript básico com o objeto date. E eu não estou trocando JSON entre eles. Essa comunicação ela pode acontecer de várias maneiras, por vários tipos de dados. Tá? O JSON é um deles e em algumas situações. Podemos dizer que as rotas são como cabos para conectar uma aplicação na outra. E essas rotas elas se configuram, Bárbara, como a API daquela aplicação que está permitindo ser chamada. Ficou mais claro o que é API e que API não é só web? A API não trafega só JSON? Ficou mais claro isso agora? Show de bola, show de bola. Então, vamos lá, gente. Outro exemplo, quando você abre o Excel, e você conecta o Excel, está lá a sua planilha. Quando você conecta o Excel com um banco de dados, o banco de dados ele tem que prover uma API para o Excel conectar com ele. Então, qualquer hora que você tiver uma aplicação A e uma aplicação B, vamos supor que aqui no caso do B seja o SQL Server, todas as vezes você vai ter que ter uma API aqui, ó. Você vai ter que ter uma API aqui. Tá certo? Bom, agora que a gente já sabe, um console.log teste, por exemplo, seria uma API passando uma string ao invés de um JSON? Perfeitamente, Leonardo. Perfeitamente. E quais são as duas aplicações? Olha aqui, ó. Você tem o JavaScript, o código JavaScript, que é uma aplicação, e você tem o objeto console, que tem uma API que ela é possível de ser chamada pelo seu código. Como é que você chama? console.log. E eu passo aqui uma string. Isso aqui, gente, ó, é o uso da API do console. Tá? E mais ainda, o console faz parte do navegador. Então, a gente pode entender que o console, por si só, ele é uma API provida pelo navegador para que o JavaScript converse com aquele contexto ali do console no navegador. Então, API, gente, é tudo aquilo que permite uma aplicação conversar com outra. Tá certo? Vamos em frente aqui, porque nós temos muita coisa para falar hoje. Tá? Se quiserem, coloquem perguntas aí no nosso chat. Gente, muito antes de 1998, 99, na verdade, muito antes de 91, tá? Existiam outros padrões de APIs, tipos de APIs. O RPC, o Corba, o DECOM, existiam vários outros tipos de API. Na medida que a gente chegou na web, porque a web nasce aqui, ó, em 91, quando a web nasce, o que acontece é o seguinte, as pessoas quiseram fazer com que aplicações em um determinado lugar conversassem com aplicações em outro lugar. E aí os roteadores, a maioria dos roteadores na internet, só tinha aberto a porta 80, que era a porta da web. Então, a partir desse nascimento da web,
eles começaram a criar mecanismos para permitir que uma aplicação conversasse com a outra através da web. Então, lá em 98, 99, começaram a surgir alguns padrões. XML, RPC, SOAP. No ano 2000, um cara do Google chamado Roy Fielding, ele criou uma tese de doutorado. O Roy Fielding trabalhava no Google, tá? Ele criou uma tese de doutorado que explicava sobre um tipo novo de API, que eram as APIs REST. Depois disso, gente, em 2005 veio JSON RPC, depois em 2011 criaram a documentação via Swagger, depois em 2015, 2016 vieram GraphQL, OpenAPI, que é a documentação Swagger mais avançada, gRPC, que seria aquele RPC lá, agora via web, né? Então, muita evolução aí. E nós vamos abordar as APIs REST, que são as APIs mais usadas no mundo inteiro, tá? E isso derivou de uma tese de doutorado desse cara chamado Roy Fielding, que ele era um funcionário do Google. Então, o que nós vamos ver aqui tem um pouquinho ainda desse histórico, eu vou pular esse slide, mas fica para vocês aí um pouco de como que as APIs foram entrando no mundo das arquiteturas, né, e dos processos. Eu vou pular diretamente aqui para as APIs REST. E nas APIs REST existe um modelo de maturidade. Opa! Me avisa sempre que der tilt aí na tela, para eu poder voltar aqui. Voltou, né? Sim, sim. Tem uma pergunta da Bárbara aí. Por que o REST é consolidado mesmo tendo outros padrões mais novos? Primeiro porque é o seguinte, o REST ele é muito simples. A simplicidade do REST é seu maior valor. Tá? E porque existe um legado muito grande do REST hoje no mundo. O Google, por exemplo, todas as APIs dele implementam o padrão REST. Tá? Então, por isso que ele é tão usado, tão consolidado aí. Beleza? Bom, vamos em frente aqui. Quando a gente fala que a gente está implementando um API REST, se por acaso você simplesmente troca, aqui ele está chamando de POX, mas a gente pode chamar de POG também, tá? Se você só está trocando XML ou JSON, isso é o que a gente chama de plain old XML ou plain old JSON. Você faz do seu jeito. Você faz, né, sem nenhuma recomendação básica. Você cria uma rota e joga um JSON quando o cara chamar. Isso é o nível 0, ou o nível aqui do pântano, né? O pântano do POX ou do POG. Beleza? Então, o nível mais básico de APIs é quando você exporta JSONs. Muito bem. Se por acaso você começa a utilizar recursos, então vamos supor, você vai fazer uma coisa de venda. Então você coloca lá uma rota / produtos. Produtos. Isso aqui é o que a gente chama de um recurso. Esse tipo de coisa, se você usa GET para tudo aqui em produtos, você entrou no nível 1 de maturidade. Esse aqui é o, digamos, o modelo de maturidade de APIs do Richardson. Para APIs, basicamente APIs REST. Quando você começa a fazer, além de GET, você também faz POST, PUT e DELETE, que seria o nosso CRUD. Quando você começa a incorporar esses métodos, você entra no nível 2 de maturidade. E quando você usa eles de maneira correta. GET para pegar,
post para incluir, put para alterar e delete para excluir. Se você está usando esse padrãozinho, tá? Você entrou no nível 2. Então, delete produto, exclui produto. Put produto, altera produto. Post produto, inclui produto. E get produto, pega produto. Isso é o padrão nível 2. Agora, se você, além de devolver os dados de produto, você devolve rotas alternativas, que é o que a gente chama de Rate ou AS, aí você entrou no nível 3. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho de como que a gente brinca com isso, né? E um pouquinho de exemplos disso. Como é que a gente sobe o nível de maturidade do que a gente está fazendo nas APIs que a gente está construindo. Ok? É isso que a gente vai fazer. Vamos buscar o nível 3. Mas, se a gente ficar ali no nível 2, já está muito suficiente para o que a gente está... O César colocando ali, Rate OAS, vejo muito pouca implementação. As implementações mais profissionais usam ela, viu, César? E você vai ver que não é nada assim de outro mundo, não. É uma coisa relativamente simples, né, de ser feita. Então, vamos mostrar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Bom, dito isso, o nosso objetivo hoje aqui é falar com vocês de princípios de design na hora de implementar um API REST ou RESTful. Muita gente pergunta, por que RESTful? Não é só REST? É porque é o seguinte, gente, quando fizeram a proposição do REST lá atrás, muita gente começou a fazer do jeito que achava que podia ser. O REST não é uma arquitetura, é um estilo arquitetural, que a pessoa às vezes segue uma parte, mas não segue outra. Então, quando ela não segue, a gente chama isso de REST-like. Caiu, né, a tela aí? Vou compartilhar de novo. Quando a API não segue as recomendações básicas, a gente chama de REST-like. RESTful é uma API que segue todas as recomendações do Roy Fielding e também as boas práticas. Tá? Quais são essas boas práticas ou princípios de design para uma API REST? Vamos lá. A gente tem interface uniforme, abordagem stateless, representações manipuláveis de JSON XML, uso de cache, abordagem Rate OAS, controle de versionamento, documentação. Então, essas boas práticas fazem com que a sua API seja mais robusta, mais profissional. Vamos ver algumas delas aqui, e eu quero uma participação de vocês. Para isso, eu estou colocando uma API no ar aqui. Ó. Eu estou colocando uma API no ar que ela vai estar nesse endereço aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Tá? /contatos. Veja se vocês conseguem acessar essa API nesse endereço que eu estou colocando para vocês aí. Ó. Vocês estão vendo a minha tela do browser? Confirma para mim aí, Mari. Estou vendo, sim. Ó, a turma do TI1 chegando aí, ó. Ó, o JSON Server que o povo usa no TI1. Pois é. Quando você chama, dá para acessar, né? Show. Então, quando você chama aqui esse endereço /contatos, esquece a parte de trás, fica só com a parte da frente, /contatos. Você já vai ver a primeira parte ali daquele modelo de maturidade, que é a gente tratando de recursos. E esses recursos aqui, ó, contatos, né? Se eu pegar só DB, /DB, ele vai trazer todos. Tem contatos, tem usuários, tem locais, tem lançamentos, tem cidades, né? Então, se você colocar aqui /cidades, ele vai trazer as cidades.
Então, isso aí é o que a gente chama de recursos, tá? Os recursos dessa nossa API. Então, essa é a primeira boa prática, a gente tratar recursos. Gente, vocês já ouviram falar de URL, não é? Vocês já ouviram falar de URL. O R é de recursos, tá? Que é Uniform Resource Locator. Então, o R aí é desses recursos. E esses recursos, o ideal é que você use substantivos e nomes no plural. Então, barra clientes, barra produtos, barra pedidos, e aqui tudo que a gente viu, barra usuários, barra locais, barra lançamentos, barra cidades. Veja que eu não coloco C cedilha, tá? Barra lancamentos, tá? Embora JavaScript trate, né, o Unicode, o ideal é que você não use acentos, não use C cedilhas, caracteres especiais nesses nomes de interfaces. Tá? Isso aqui já é a nossa interface da API. Ó. Eu tenho essas entidades, eu tenho esses recursos. Tá? Gente, se tiver qualquer dúvida, me interrompa, por favor, aí para a gente tentar, né, ajudar vocês o máximo. Tá? Qualquer dúvida, não existe dúvida boba. Qualquer dúvida, coloque aí para a gente. Ok? Bom, então a primeira coisa, nos princípios de boas práticas de design, né? Os princípios de design de APIs, aí que a caneta deu pala aqui. Opa! Deu uma pala na caneta aqui, eu vou parar a apresentação e vou voltar com ela aqui já. Tá? Voltando. Deixa eu colocar a canetinha de novo aqui. Então, a primeira parte dessa interface uniforme é a definição de recursos. Depois, a gente tem a parte de operações. E essas operações, tanto quanto os recursos, eles têm que acontecer via URI e via protocolo HTTP. Então, se a gente vai fazer uma operação de incluir um determinado recurso, né, que é o create do CRUD, a gente usa o método POST. Então, POST barra cursos. Se a gente for fazer uma recuperação, caiu aí, eu vou compartilhar de novo. Voltou minha tela? Sim, sim. Se a gente for recuperar, get. E aí, get cursos ou get ID cursos aqui, né? No path. Se eu for atualizar, put ou patch. A diferença de put e patch, para quem não sabe, o put você tem que mandar o objeto inteiro. O patch você manda só aquilo que você quer alterar. Se você quiser excluir, delete. Então, isso tudo está usando os métodos HTTP naquela requisição. Vocês viram HTTP na unidade passada, né? Agora vocês já sabem o que é um get, o que é um put, o que é um post, o que é parâmetro de URL. Vocês já viram isso tudo, né? Então, a gente vai usar os métodos HTTP para ter a semântica da operação que você quer fazer. Ok? Bom, segundo princípio aí, nós vamos usar relacionamentos também via URL, via URI. Então, quando você quer pegar, por exemplo, os alunos de um curso, você vai colocar get cursos, passando o ID do curso e alunos. Então, se a gente for naquele teste aqui, ó, será que eu tenho aqui algum usuário? Eu acho que aqui eu não tenho nenhum, para nossa infelicidade. Eu não tenho nenhuma relação. Eu vou pegar esse exemplo aqui da internet, ó, JSON Placeholder, e aqui a gente tem nesse JSON Placeholder
Vou colocar no chat para vocês. Nesse lugar, você pode pedir no JSON Placeholder /users. E aí ele vai trazer os usuários, olha só. Ele vai trazer todos os usuários. Congelou a tela. Estão me ouvindo aí? Sim, sim. Deixa eu compartilhar minha tela pelo navegador. Vamos ver se para de dar esse problema. Conseguem ver agora a minha tela aí? Ainda não. Uai. Agora a gente está vendo. Qual tela que está aí na frente? A do JSON Placeholder. Aí está mostrando Beleza. de fundo o Postman. Olha só, gente. Aqui está a URL que eu estou usando, tá vendo? /users. Se eu colocar users /1, ele vai me trazer aqui, né, todos. Se eu colocar /1, ele vai me trazer só o usuário 1. Se eu colocar users1 /posts, ele vai me trazer os posts do usuário 1. Então, essa estrutura de URL, tá? Essa estrutura aqui é uma das boas práticas que a gente tem. Tá? Então, o relacionamento entre entidades ela pode ser colocada aqui na composição dessa URL. Vocês estão vendo agora aí a minha tela do PowerPoint? Beleza. Então, vamos em frente aqui. Olha só. Quando eu quero fazer uma filtragem, eu quero somente os produtos da categoria livros. Eu posso usar também a URL para fazer passagem de parâmetros na rota. E eu estou usando para isso, olha só, a query string. Então, eu estou usando a query string e na query string eu coloco o parâmetro categoria com valor livros. E ainda coloco um e-comercial para linkar produtos disponíveis com valor true. Tá claro isso aí? Tá dando para ver tudo bonitinho? Me avisem pelo chat aí ou sinalizando. Saiu Acho de que novo. alguém... Saiu de novo. Que luta, hein? Que luta! Voltou? Voltou. Coloca no chat aí, então, se tiver alguma dúvida. Então, veja que é o seguinte, agora, de uma aplicação para outra, se eu quiser filtrar os resultados, eu coloco, então, o atributo e o valor do atributo. Vamos voltar lá? Vocês estão vendo meu navegador aí, não estão?
Agora eu vou pegar aquele lá do JSON Server nosso lá do TI1. Eu vou colocar aqui, ó, contatos. Ele vai me trazer todos os contatos. Tá vendo essa categoria? Eu vou filtrar, tem aqui, ó, família, trabalho. Eu vou filtrar contatos onde categoria é igual trabalho. E ele vai me trazer somente, olha só, aqueles que são de trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Tá vendo? Só trabalho. Agora eu vou pedir os que são amigos. Pronto. Ele vai me trazer só amigos. Tá aqui, ó. Amigos, amigos. Eu poderia falar que eu quero todo mundo que é do Rio de Janeiro. Então eu posso colocar aqui, ó, e-comercial, cidade igual Rio de Janeiro. Então ele vai me trazer somente os amigos do Rio de Janeiro. Se eu mudar amigos aqui para trabalho, ele vai me trazer as pessoas que são do Rio de Janeiro e de trabalho. Então eu estou fazendo filtragem. E essa filtragem eu faço por meio, né, aqui da URL. Então, eu vou entrar pelo Chrome, que eu vou vendo, pelo Chrome não, pelo celular, que eu vou vendo aqui quando cair a minha tela. Beleza, hein, galera? Então, tá todo mundo entendendo a brincadeira? Tá todo mundo ciente aí do que eu estou fazendo? Então, uma boa API faz filtragem por meio da URL aqui via query string. Tá? Então, vamos lá. Se eu quiser fazer ordenação, eu vou fazer por meio de também um parâmetro. No caso aqui, o sort. Então, sort preço, ele vai trazer ordenado por preço. Nesse caso aqui, eu vou ordenar pelo nome da pessoa, tá? Primeiro, vamos colocar contatos aqui sozinho, para vocês verem que não vai vir ordenado. Então, o primeiro é o Clayton, o segundo é Irving Howell, o terceiro é Clementine Balch, né? Aí agora eu vou colocar aqui, ó, ponto de interrogação, sorte igual nome. E aí ele vai trazer. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu usei eu usei o exemplo lá do slide, né? Só que o JSON Server ele não usa dessa maneira. Vamos lá. JSON Server. Vamos buscar a documentação do JSON Server aqui. Vocês lembram que eu já falei para vocês que eu não guardo nada de cabeça, né, gente? Esquece que se eu tenho bit, byte para armazenar, eu não coloco minha cabeça na jogada aí. Então, documentação do JSON Server. Vamos aqui embaixo. Ó. Olha lá, ó. Ordenação, sorte. Eu tenho que colocar underline sorte. Essa, gente, é a API do JSON Server. Não adianta você querer falar que sorte vai funcionar para tudo. Não. Né? Então, no caso do JSON Server, não é sorte. É underline sorte. Caiu de novo. Caiu, né? Vamos que vamos. Vai chegar lá. Nós vamos chegar no final. Então, eu vou colocar aqui, ó, underline sorte. Aí, sim, agora veio Chelsea, Dietrich, Clayton, depois a Clementina Balch. Primeiro veio a do Book, depois veio a Balch, depois veio o Dennis, depois veio o Irving Howell, né? Então, ele ordenou por nome da pessoa. Agora eu vou ordenar pela cidade. Então, eu vou tirar nome daqui e vou colocar cidade. E aí a gente tem, ó, Belo Horizonte primeiro,
depois vem Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte, aí vem Betim, e aí a ordenação agora está por nome. Então, boa prática. Vamos usar, quando a gente precisar de ordenação, vamos usar o URL. A mesma coisa, paginação. Então, a paginação também vai por URL. Inclusão de recursos relacionados. Esse aqui é legal, tá? Esse aqui é bem legal, que é o seguinte. Imagine que você tem a postagem e você quer que aqui, ó, além de trazer as postagens, aqui já no placeholder, eu quero trazer posts, ele vai me trazer os posts, só que eu quero que ele junte a informação do usuário. Então, eu posso colocar aqui, ó, na query string, tem uma coisa que é o embed. Embed tem o embed ou expand. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não. Embed user. Não, vamos lá na documentação. Embed. Aqui, ó. Underline embed igual a entidade que você quer, tá? E aí depende de como que é esse relacionamento. Então, eu tenho aqui underline post, underline embed. Ele está aqui, deixa eu ver, porque comments. Aí. Na relação de post para comentários, é que ele vai trazer, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho a postagem e aqui eu tenho os comentários daquela postagem. Então eu tenho o comentário 1, comentário 2, comentário 3, comentário 4. Se eu não pedir o embed aqui, ele só vai trazer os posts. Olha lá, ó. Só vai trazer o post. Post 1, post 2, post 3, mas eu posso fazer o embed. Veja que é o seguinte, eu estou falando desse monte de coisa, porque na hora que vier o enunciado vai ter o obrigatório e o bônus. Vocês vão ganhar bônus se vocês fizerem outras implementações, tá certo? E eu estou mostrando como que é o design recomendado para APIs mais profissionais do tipo REST, ok? Voltando, então vamos para frente aqui, galera. Suas APIs, quando você pede uma determinada coisa para ela, o ideal, já vou compartilhar de novo. Te juro que eu não estou entendendo o porquê. Vamos com o que temos. Quando você pede, então, uma determinada requisição para aquela API, o ideal é que a sua requisição ela use códigos de status do HTTP padronizados, tá? Então, se você pede um recurso, faz um GET, o ideal é que seja voltado 200. Quando você manda um POST, o ideal é que seja retornado aí um 201, tá? Porque isso significa inclusão de recurso. Quando você pede para excluir um determinado recurso, o ideal é que volte 204, falando que a exclusão, né, foi feita com sucesso. Então, existe uma semântica para cada código de retorno. E o ideal é que você use isso. Tá? Aqui está uma orientação do que é mais usado. Para além de todos os status HTTP que são mais usados, a gente trouxe em vermelho aqui aqueles que a gente usa em APIs. Ok? Abordagem HOAS. O que é isso? HOAS é hipermídia como o engine, né, o motor do estado da aplicação. Então, quando eu peço aqui, por exemplo, o contato do Romeu, ele pode retornar aqui, ó, uma parte de links associados. Opa! Compartilhando. No HOAS, e aí o JSON Server não implementa HOAS, tá? Gente, para quem não conhece o JSON Server ele é um software que ele implementa uma API REST
com base em um único arquivo JSON. Ok? Só para vocês entenderem o que é esse exemplo que a gente está mostrando aqui. Então, quando você pede um determinado recurso, ele pode trazer links de rotas associadas com aquele recurso. Então, por exemplo, se eu quiser os pedidos, vamos supor que aqui o Rommel veio barra clientes, barra 42. Tá? Aí veio o Rommel. Se você pedir clientes 42 pedidos, vão vir os pedidos do Rommel. Então, esse negócio que está aqui é o tal do Rate-OAS. A sua resposta incorpora links de possíveis rotas associadas. Imagine que você pergunta assim, né? A conta X. Se a conta tem saldo positivo, podem vir links associados aqui para sacar, para transferir, para, né, encerrar a conta. Se por acaso o saldo tiver negativo, você vai ter links associados aqui para depositar, mas não vai ter o sacar, não vai ter o fechar a conta, porque o cara precisa regularizar o valor do saldo para poder fechar a conta. Isso de links associados é exatamente o seguinte: qual que é o estado da aplicação? Se a minha conta está positiva, ele não pode te mandar um link, né? Ou melhor, se a conta está negativa, ele não pode te mandar um link para você fazer um saque. Exatamente porque o estado daquela aplicação indica que a conta não tá boa. Né? Só para você entender. Se você, por exemplo, no Gmail, quando o Gmail recebe uma mensagem e ele acha que é spam, ele vai receber um link para falar que aquilo não é spam. Tá? Ou para, efetivamente, descadastrar isso naquele site. Se a mensagem vem e não é considerada spam, pode ter um atalho ali, né, um link associado para falar que é spam. Então, o Rate-OAS é essa abordagem onde nos seus resultados você coloca informações associadas e que refletem o estado da aplicação. Por isso que esse é o nível mais avançado de uma API REST, porque ela já indica o que você pode fazer com a informação que você está recebendo. Ok? Bom, representações manipuláveis. O ideal é que na sua resposta, igual o cara está pedindo aqui, cliente 2, o ideal é que você mande isso ou em formato JSON, ou em formato XML, ou em um formato que seja fácil de processar, onde, inclusive, o cliente ele pode pedir via cabeçalho accept qual o tipo que ele quer receber. Se a minha aplicação pode mandar JSON, pode mandar XML, pode mandar XHTML, você pode falar qual formato que você quer receber via cabeçalho HTTP. Novamente, a gente está usando o HTTP para fazer comunicações da API. Ok? Eu não estou vendo o chat aí com frequência para evitar ficar trocando aqui e cair. Se tiver alguma pergunta, né, por favor, me passe aí pelo microfone. Outra coisa, gente, a abordagem stateless. Esse é um negócio que algumas pessoas, no primeiro momento, não entendem. A abordagem stateless é o seguinte: o seu servidor não sabe quem é você. E ele não guarda informação sua. Tá? Nessa aplicação que a gente vai fazer, a gente vai usar uma abordagem não stateless, que é guardar lá os dados no array. Tá? Então, numa API profissional, a gente não guarda esses estados. Tá? Então, o que significa isso? Quando você vai pedir um determinado recurso, caiu de novo, né? Que coisa estranha, tá? Olha aí, ó. Quando você vai pedir um determinado recurso, você nunca pode fazer isso aqui, ó. Get next page.
como se o servidor soubesse qual foi a página que você recebeu antes. Isso é o tal do estado. O servidor guardar uma informação de antes, de algumas coisas que você fez antes. Então, uma API não pode pressupor que você vai ter estado guardado. O ideal é que a API seja stateless. Por que isso? Vai simplificar o servidor, vai dar maior escalabilidade, vai permitir balanceamento de carga simplificado, vai dar maior confiabilidade no servidor. Tá? Então, ao invés de você fazer um pedido de get next page, o ideal é que você sempre fale qual que é a página que você quer. Independente das páginas que você pediu, você sempre vai falar qual página que você quer. Então, isso aqui é uma abordagem que não pressupõe que o servidor está guardando alguma informação sua, que é o que a gente chama de sem estado, stateless. Tá? Bom, para além disso que eu já falei, o ideal é que a gente também faça versionamento da API. E isso vem aqui, ó, por exemplo, no parâmetro aqui que a gente passa via rota, na URL. Então, o meu serviço /V1, /V2, /V3, vocês vão ver isso em várias implementações de APIs mundo afora. Tá? Isso pode também estar relacionado com o formato do dado que você está recebendo. Então, aqui, por exemplo, uma informação de cerveja, o formato desse dado está usando a versão 1.0. Você poderia colocar a versão 2, e aí vamos supor que você vai mudar alguma informação, colocar mais dados aqui, entendeu? Então, isso aí é um versionamento tanto da API como um todo, quanto do tipo de dado que ela está retornando. E isso tudo está na documentação. Tá? Acredito que eu tenha terminado as coisas mais importantes. Deixo com vocês aí, algumas pessoas estão me chamando lá no LinkedIn, né? Fica meu QR Code do LinkedIn aí, caso alguém queira se conectar comigo por lá, né? E espero que eu tenha conseguido dar uma visão geral dos princípios de design mais recomendados para vocês construírem as suas APIs. Isso que eu estou falando aqui, gente, é o que você vai encontrar nas APIs em todos os lugares. É Google, é Instagram, Facebook, né? Aplicações em todos os cantos. E, para além de APIs web, você entender que a API é uma coisa muito mais ampla, né? É a interface de qualquer aplicação com a biblioteca, aplicação com framework, aplicação com outra aplicação, né? A gente entende biblioteca, framework como aplicações. Então, todas as vezes que você tem uma aplicação conversando com outra, você tem uma API. Tá certo? Vou parar meu compartilhamento aqui e devolvo a palavra para a senhorita Mariana Almeida Mendonça. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu estou aproveitando o merchan quarto deu. Oh, você ficou muda. Você está aproveitando o merchan e aí ficou mudo. Eu falei que, aproveitando que o Arthur fez o merchan dele aqui, eu estou mandando o meu também. Segue o portfólio, vocês têm acesso a... Aí, acordou o homem. Esse lugar, gente, é de troca, de compartilhamento e de network. Então, eu quero avisar para vocês que os mais bem pontuados vão ser selecionados para trabalho, seja na Levit, seja no WebTech Network. E por que o WebTech tem esse sobrenome de network? Porque esse é um lugar, gente, para a gente se conhecer, fazer grandes amigos, trocar figurinhas, trocar ideias. Então, coloquem aí os seus contatos, coloquem aí as informações sobre vocês para a gente se conectar e fazer uma grande comunidade, tá? Arthur Drummond, Arthur Bom Tempo,
né? Mari, Arthur Carvalho, são pessoas que eu, né? Silas, Gabriel, Davi, são pessoas que eu recomendo vocês de se conectarem, né? Ah, não. Peraí que eu O que está quebrei. acontecendo aí? Eu não sou um rostinho bonito, não. O Não Drummond, o sou pior que só um é, velho. rostinho bonito, é um cara fenomenal. Pena que torce para o Atlético, né? Mas tem que fazer o quê? Algumas coisas, né? Graças a Deus. Ué, eu torço pro Atlético, torço pro Flamengo, cada Não, um. Romeu, o pessoal, Aí, tá, ó, o mas pessoal, a fonte do VS Code. o pessoal critica a minha fonte do. Olha isso, Romeu, isso é um absurdo, cara. Eles criticam a minha fonte cursiva do VS Code. Vai sair vídeo para vocês aí, quem criticar a minha fonte cursiva, já vai abrir a listinha, tá bom? Vai ser banido, vai perder Ó, me crédito. falaram aí que ele vai tirar o crédito de todo mundo que for falar da fonte dele, hein? Chegou em mim essa informação. Romeu, mas falem bem ou falem mal, mas estão sempre falando de mim. A questão é essa. É por aí, é por aí. Gente, esse é um espaço de network e o cara é esse cara, né? A gente vai se conectar mais ou menos com ele aceitando as particularidades, peculiaridades dele. A gente, não é? Olha aí, ó, vários corações para você, meu querido. Aprendemos a aturar. Aprendemos a aturar, aprendemos a Ele respeitar entrega muito bem, né, Roma? as individualidades, né? Ô, Romeu, você quer fazer uma sessão de 5 minutinhos que tira dúvida da galera? A galera mandar as dúvidas? Manda ver, tamo junto, estamos aqui para isso. Pode ser? Vou contar aqui no relógio, 5 minutinhos, para vocês tirarem dúvidas e mandarem aqui no chat, para a gente responder rapidão, para a gente poder também ir descansar um tiquinho, para estudar mais amanhã. Beleza? Estou aguardando as dúvidas. Eu vou começar com Olha só, o Cláudio está falando ali, cara, eu esqueci de tentar fazer, eu estou usando minha internet da Claro, que eu estou trocando, eu podia ter passado para o celular. Valeu aí pela dica, vou ficar atento a isso da próxima vez. O que tá bombando ali é a fonte cursiva lá do Drummond, hein, cara. A turma tá querendo saber qual que é a fonte, Drummond. Depois vai sair um tutorialzinho aí pra colocar. Pior que é difícil, velho. Você tem que querer bastante colocar a fonte, é difícil pra caramba. Uma pequena dúvida, prof. Qual a diferença dessas abordagens para o Ajax, que usar a busca de dados caracteres? Cara, o Ajax é uma maneira de uma aplicação JavaScript se conectar com os servidores, tá? Então, não é uma diferença. Não existe uma diferença entre Ajax e API. O Ajax é uma maneira de você atualizar o conteúdo de uma página sem fazer refresh. E ele tem que fazer isso por meio de APIs. Então, para você implementar Ajax, pressupõe que você tenha APIs disponíveis, porque o JavaScript vai ter que se comunicar com essa API para trazer dados e atualizar a página sem fazer refresh. Respondido? Davi Menezes? Legal. Se tiverem outras dúvidas... Vocês aproveitam o Romeu aqui, porque assim, é difícil da gente tirar dúvida com ele. Então, assim, mentira, gente. Mentira. Mentira, completa mentira. Isso. Uma questão talvez um pouco mais avançada. Como fica a questão de segurança enviando dados por URL? Davi, nesse caso, primeiro, se você vai enviar dados sensíveis, o ideal é que você não use o GET. O ideal é que você use o POST. Mas, muito importante, que tem muita gente que acha que o POST ele é muito seguro, porque ele manda os dados no corpo e esses dados vão criptografados. Não é, isso é mito. Quando você manda os dados pelo POST, eles vão no corpo ao invés de ir na URL. Eles não ficam visíveis ali se a gente estiver mandando
essas coisas ali para alguém que está olhando. Mas não há maior segurança em termos de criptografia do post para o GET. Para você mandar dados com segurança, é importante você usar HTTPS no lugar de HTTP. Tá? Praticamente não é mais aceitável que você use HTTP no lugar de uma aplicação robusta, de uma aplicação profissional. Tá? Para isso é você usar o HTTPS. Ah, mas é caro eu comprar um certificado. Não, não é não. Let's Encrypt permite você conseguir certificados gratuitos. Tá? Faça uma busca no Google aí, certificados Let's Encrypt, e você cria seu servidor HTTPS. Tá joia? Vocês vão mostrar na jornada o GraphQL? Cláudio, não. Infelizmente, nós não teremos condições de trabalhar com GraphQL na jornada. Tá? No material, a gente pode até compartilhar o meu material da pós-graduação, onde eu falo sobre GraphQL. Mas na jornada a gente não vai ter condições de tratar dessa parte. Alexandre colocou aí, grande Alexandre, obrigado. Colocou o Let's Encrypt aí para quem quiser emitir certificados para colocar HTTPS no servidor. Não é uma coisa assim trivial, mas também não é o fim do mundo. Tá? A maioria dos servidores de hospedagem tem documentação específica para isso. Bárbara perguntou, como funciona o método POST para receber os dados no corpo? Que legal, cara. Essa pergunta da Bárbara, eu quero compartilhar minha tela novamente. Bárbara, obrigado pela pergunta. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Rapidamente. Eu vou mudar minha internet aqui para evitar problemas. Devo ficar um segundinho aí, ó. Voltei? Voltou. Vamos lá. Olha só, eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu quero responder essa pergunta aí da... Quero responder essa pergunta da Bárbara. Bárbara, olha só. Quando você está no JavaScript, tá? E você vai fazer um fetch aqui, ó. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, que é esse aqui, ó. Esse aplicativo de contatos aqui, quando você vai fazer um fetch para fazer a criação de um contato, tá dando para ver aí, galera? A minha fonte não é cursiva, mas eu acho que vai tornar bem visível aí. Dá para ler aí? Olha lá, ó. Quando você for fazer um fetch, eu ainda não aprendi a colocar minha fonte cursiva, mas a gente vai fazer isso na próxima, tá? Ao fazer aprendendo no próximo hands-on. Então, aqui, ó. Ao fazer o fetch para a API URL, a gente pode passar aqui, Bárbara, uma opção no fetch. E aí você fala que o seu método é post. E aí você especifica o que você quer passar no body. Tá vendo aqui, ó? O que você quer passar no body. No caso, esse contato que eu estou passando aqui, ele veio por parâmetro aqui em cima. É um JSON de contato. E aí eu stringifico, né? Alguém vai falar que isso não existe? Não existe mesmo. Mas a gente usa assim mesmo. Stringificar é você converter o objeto JSON em string, para você colocar essa string no corpo e passar aqui, ó. Você coloca um objeto junto do fetch. Não é simplesmente um fetch de get. Esse é um fetch de post. Quando a gente vai obter o contato, olha lá, ó, eu faço um fetch comum. Quando eu vou fazer um post, eu tenho que colocar aqui, ó, vírgula, e aí eu coloco um objeto de opções.
e aí eu tenho que colocar método, cabeçalhos e outras coisas, tá? Aqui a gente já tem um desse, que está aqui embaixo no Create Contato, então eu vou fazer um fetch passando todos esses parâmetros que estão aqui. Tá joia? Então, me diga aí, Bárbara, se eu respondi você na sua pergunta. Legal, legal, legal. Arthur, bom tempo, dependendo de onde você hospeda, o HTTPS já vem automático, né? Tem alguns provedores que já fazem isso automaticamente para você e simplificar a vida. Ô, gente, quem quiser acessar esses códigos que eu estou mostrando, eles ficam no meu Replit, tá? Então, eles estão aqui nesse endereço, caso vocês queiram, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o link desse meu Replit. Se o intuito for mostrar a tela, não está mostrando. Não, eu vou copiar ele pro eu vou copiar ele aqui pro chat. Se você quiser, depois de Aí, ó, tem vários exemplos aí nesse Replit do JSON Serve que eu uso nas disciplinas que a gente tem lá na PUC. Tá? Diga, Mário. Não, ia dizer para depois a gente também disponibiliza no Canvas e no Discord. Pra galera Ah, legal. Legal. Outra dúvida, esses métodos atuam de forma diferente em servidores locais e em outros virtuais? Não, Davi. Independente se você está conversando com um servidor remoto ou com um servidor localhost, você sempre vai usar get, put, post, delete. Sempre, sempre. Por quê? Porque o servidor local e o servidor remoto são servidores web normais, comuns, tá? Então, o que você usa no remoto e o que você usa no local é sempre a mesma coisa. Olha, acho que agora acabou, hein? É. Falem agora ou calem-se para sempre. Davi, quando você vai fazer, né? Se você tá usando o quê? Você está usando Arduino? Você está usando um ESP32? Lá dentro do seu Arduino, você vai ter que criar um servidor web e você vai ter que criar sua API de rotas, né? E normalmente você manda requisições para o Arduino, se ele estiver usando o web como interface, né? Você vai criar rotas e aí você pode definir sua API usando get, put, post. Você que vai especificar sua API, né? Desenvolvendo esse back-end lá no IoT, no seu dispositivo, né? Então, você implementa lá essa API e você chama via JavaScript, tá? Normalmente. Mas não necessariamente precisa ser um CRUD, porque normalmente você não vai estar lá fazendo manipulação de banco de dados. Geralmente você vai estar pegando informações de um receptor, de um sensor, né? Ou mandando comandos para um atuador. Então, da forma que você construir essa API aí, o seu cliente chama, mas ele usa get, post. No caso, geralmente é mais get, né? Geralmente é mais get ou post, se você for fazer um disparo de comando no atuador. Opa, pergunta do Cláudio aí. Esse material você ensina na pós-EAD de desenvolvimento full stack? Ô, Cláudio, eu dou 2 disciplinas na full stack, né? Que eu sou o coordenador da pós. Então, tanto a de plataforma Node é uma disciplina minha, quanto a disciplina sobre API. E aí lá eu falo sobre GraphQL, SOAP, RPC, os hooks, né, webhooks, WebSocket. Então lá eu falo sobre tudo, né?
na disciplina da pós a gente aborda isso tudo aí. E esse material, inclusive, boa parte vem do meu material de lá, tá? A gente compartilha aí essa fonte. Na realidade, grande parte do conteúdo da jornada é do material da pós. Por isso que tem uma pessoa que falou assim no início da aula, falou assim, os slides são meio confusos. Não é que eles são meio confusos, eles têm muita informação. Então, vale vocês verem ele e falar assim, tá, o que eu consigo estudar agora, o que eu posso me aprofundar, pedir a galera vídeo, porque lá realmente é para dar um geralzão para vocês conseguirem evoluir bastante, sabe? Foi bom a Mari trazer essa questão, que aí eu queria fazer para vocês, né, uma orientação, tá, gente? Agora, diante desse processo, aí é uma boa hora de você usar o chat GPT. Então, você pode pegar o conteúdo que está no slide, né? Se você não tiver ali uma pessoa para te ajudar naquele momento, se você mandou a questão e alguém te respondeu alguma coisa que você ainda não entendeu, pega aquele slide e fala assim, ô chat, me explica melhor essa coisa aqui diante disso e daquilo, coloca para ele, né, a sua dúvida. Eu estou com dúvida com relação a isso, mas princípio, uma coisa muito importante, tá? Fala para ele o quanto você conhece disso. Eu não conheço sobre isso. Eu queria que você me explicasse e eu entendo isso, entendo aquilo, mas não estou entendendo isso. Então, usa todas essas informações para orientá-lo sobre como te explicar. E aí sim, né, talvez você tenha uma ajuda aí. Né? A ideia, gente, da nossa jornada é muito mais trazer para vocês uma dinâmica, estimular vocês para uma determinada ação, do que explicar detalhe a detalhe. O ideal é que vocês, dentro do universo de vocês, aprendam a pesquisar, né? Consigam olhar esse material, busquem fazer um projeto legal, né? Interajam com as pessoas, mas façam a pesquisa também, corram, né, atrás aí, porque isso faz parte desse processo nosso de ensinar vocês não só as coisas, mas também vocês aprenderem a aprenderem. Isso é muito importante. É uma coisa muito interessante, novamente a gente está trabalhando com um grupo muito vasto de pessoas. Então tem gente que entrou aqui que não sabe nada de back. Então está querendo sair do zero para chegar no nível básico ou nível intermediário. Tem gente que está no nível intermediário e está querendo ir para o avançado. Então isso é complicado como professores, como pessoas que estão ajudando vocês na jornada. Deu uma travadinha na Mari, né? Aonde vocês me escutaram? Você falou ensinando você sobre a jornada. Uma travadinha. Tá. Então, assim, é difícil para a gente trabalhar, conseguir se pegar na mão de todo mundo e falar, tá, eu vou conseguir fazer você chegar nesse nível que você quer. Então, por isso que a gente disponibiliza tantos conteúdos. Então, assim, se você tem um objetivo, coloque ele na sua cabeça e tente cumprir de acordo com os materiais. Caso você veja que está faltando algo, novamente, não existe em procurar a gente, que a gente vai tentar auxiliar vocês. Mas aqui cada um vai ter um objetivo. Então, coloque ele na cabeça e tenta cumprir que esse vai ser o objetivo da jornada, um crescimento personalizado para você, sabe? Gente, eu te agradeço, Mari, a oportunidade de estar aqui, né? A turma toda, a oportunidade de participar com vocês dessa iniciativa fantástica. Eu vou precisar ir, tá? Mas estamos junto com vocês aí nessa jornada. Contem com a gente, contem com os meninos, estão fazendo um trabalho estupendo, fantástico, né? Eles estão aprendendo, tá? Eles todos estão aprendendo e aqui estão compartilhando com vocês o aprendizado deles. Então, parabéns, Mari, Drummond, Bom Tempo, Arthur, Davi, Gabriel, né? E a turma que está no back-end lá nosso. Né? Obrigado por essa parceria na jornada. Gente, uma ótima noite para vocês. Deixo vocês em excelentes companhias aí para seguirem e fecharem a nossa
abertura da etapa 2. Diga, Mari. Eu vi a galera interagindo aqui sobre network. Então, eu criei um canal aqui no Discord chamado Network, para vocês mandarem o projeto de vocês, LinkedIn de vocês, para a gente conversar sobre isso, tá? Para a gente poder criar essa conexão lá. Então, levem para lá, saiam da reunião aqui, manda todo mundo para lá que eu quero ver essa interação. Então, vamos trocar ideia, pessoal. Deixe-me. See you later, alligator. Tchau, tchau. Tchau, tchau.